Olá, gente, tudo bem? Para o pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos, dando continuidade na semana passada, né? A gente vai falar sobre o capítulo 20, que é da influência moral do médium, e do capítulo 21, que é da influência do meio, né? Vamos, vamos repetir bastante coisas, mas a repetição nunca é ruim, né, gente? A gente vai fixando na nossa mente esses ensinamentos tão preciosos que o Kardec nos ofereceu. O capítulo 20, eu já vou explicar antecipadamente, ele tem 3 partes, tá? A primeira parte são perguntas e respostas, né? A segunda parte, o Kardec faz um resumo dessas perguntas, né? Ou até não vou dizer um resumo, porque é maior do que as perguntas, então ele faz uma explanação sobre as perguntas. E a terceira parte tem uma comunicação de um espírito protetor, né? Que muito participativo no Livro dos Médiuns, que foi o Erasto, e também falando sobre o mesmo tema relacionado às perguntas de Kardec. Eu fiz uma compilação. Eu peguei, vamos falar sobre alguma coisa, e eu peguei as 3 partes e fui colocando em sequência, ao invés de falar as perguntas, depois falar as observações de Kardec, depois a comunicação do Erasto. Então, eu fiz uma miscelânea, tá, gente? Eu espero que não tenha ficado confuso. Todo mundo está totalmente autorizado a me parar, acrescentar, perguntar o que for necessário, tá bom? Para o pessoal do YouTube, não se esqueçam que vocês podem fazer tanto a pergunta no próprio canal, como também podem, se fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, enviar as perguntas que a gente tem o maior prazer de responder, tá? Vamos lá. Então, nós vamos falar a primeira coisa, a primeira pergunta de Kardec, que foi sobre a influência moral do médium. Então, a pergunta foi: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Ou seja, você ser médium, você desenvolver a sua mediunidade, você conseguir fazer uma conexão através de psicografia, psicofonia, ou seja, qual for o tipo de mediunidade que você tem, ela tem uma relação com o desenvolvimento moral do médium? Aí o espírito responde: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. A gente sabe, a gente estudou lá desde o começo, né, que a mediunidade ela está erradicada no nosso organismo físico, né? Então, ela independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, ele está falando assim, que embora o desenvolvimento moral independe do independe do a mediunidade independe do desenvolvimento moral do médium, o que ele faz da mediunidade já é outra história. Aí, dentro do que eu falei para vocês, dentro da comunicação do Erasto, ele fala assim: já o dissemos, os médiums, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante, tá? Então, ele fala, ele reafirma, né, a resposta dada por Kardec, que a mediunidade está erradicada no organismo, mas o que influencia, na realidade, é a forma com que você usa, porque eles conseguem utilizar a mediunidade sempre que eles quiserem,
em qualquer médium, mas não bem assim, tá? A gente vai vendo isso ao longo dos slides. Mas aí, continuando, a comunicação do Erasto, né? Mas assim, como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo. Ou seja, a a moral do médium pode sim, muitas vezes, mesmo ele tendo essa mediunidade, ela pode atrapalhar de alguma forma, né, as comunicações, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Ou seja, o espírito benevolente, o espírito mais elevado, está tentando passar uma comunicação, está tentando passar um ensinamento através de um médium. E este médium realmente ele é muito vaidoso, ele é muito egoísta, ele tem alguns problemas, né, que dificultam essa mediunidade, mas na realidade ela vai dificultar essa transmissão. Só que a espiritualidade consegue contornar este problema, né? Entretanto, essa influência, a miúde, se anula pela nossa energia e vontade, ou seja, os benfeitores conseguem anular esse efeito contrário do médium, né? E conseguem se manifestar em nenhum ato perturbador se manifesta. Eu acho que essa aula vai ser mais rápida, viu, gente? Se o médium... Meu gatinho aqui, ó, pedindo comidinho. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, presta atenção, gente, o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento. Isso é importante a gente pôr em mente, por quê? Para a gente sempre ter consciência que as comunicações não são nossas, né? A gente só está servindo de instrumento. As comunicações são dos espíritos. Então, ela exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar senão havendo, entre um e outro, simpatia. E se assim é lícito dizer-se, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. A gente já falou sobre isso, sobre essa afinidade. Até no dia a dia, não precisa nem ser médium, né, gente? No nosso dia a dia. Os espíritos que nos rodeiam são os espíritos que são simpáticos a nós. São os espíritos que têm afinidade com nós, né? Depende das nossas atitudes e dos nossos pensamentos para a nossa simpatia com os espíritos. Se eu for uma pessoa extremamente pessimista, uma pessoa extremamente triste, os espíritos que vão estar à minha volta são espíritos que são assim também, que também sentem da mesma forma que eu, né? Se você é uma pessoa mais otimista, uma pessoa que faz orações, uma pessoa que tenta sempre elevar seu pensamento, com certeza são esses espíritos benevolentes que vão estar à nossa volta. Óbvio, gente, que nós não somos perfeitos, por isso que nós estamos aqui, né? Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui nessa terra, não estaria encarnado, não estaria aqui tentando nos aperfeiçoar. Óbvio que todo mundo tem altos e baixos, mas o que vale realmente é a maior parte da sua vida, né? A maior parte do seu tempo, né? De como você procede. Bom, na segunda pergunta, ele fala assim:
O Kardec pergunta mais ou menos assim. Gente, o negócio é o seguinte: se influencia, se a moral influencia, por que que Deus permite que esses espíritos ou esses médiums desenvolvam a mediunidade? Por que que ele permite que uma pessoa que não tem uma moral uma moral boa, né? Porque muito elevada, acho que nenhum de nós tem, né? Muito não, né, gente? Vamos dizer o que é certo, né? Então, aí ele pergunta isso, por que que então Deus permite, né? Tadinho de Deus, né? Nossa, tadinho de Deus. Aí eles respondem, entre outras coisas, se há pessoas indignas que a possuem, a mediunidade, gente, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ainda deu um chong no Kardec, né? Kardec tá no papel dele, tadinho. Tinha que fazer essas perguntas, para não ficar nenhuma dúvida, né? Mas levou um tondão, né, gente? Porque vamos dizer o que é sério. O que ele falou foi o seguinte: olha, gente, a mediunidade é um meio de você evoluir, é um meio de você crescer, né? Então, Deus dá essa oportunidade para todos. Deus dá oportunidade para todo mundo, não é? Gente, não teve Judas lá, né? Ele até cita o caso de Judas, né? Judas não teve o dom da cura, fez várias profecias, coisas lá, e depois foi lá e ferrou Jesus, né? Assim, bonitão, né? Traiu assim, na boa. Não podemos dizer que ele era, né, moralmente extremamente elevado, né, gente? Porque depois que ele fez, né? Mas, mesmo assim, ele teve várias oportunidades de crescimento. Bom, os médiums que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta. Se delas fizeram mau uso, serão punidos duplamente. Oh my God! Serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Ou seja, se você tem a oportunidade da mediunidade para se desenvolver, para se aprimorar, para se melhorar e ainda não faz um mau uso dela, você é duplamente culpado, né? Gente, duplamente culpado, com certeza. Lembrando que existem algumas palavras que podem dar uma certa confusão, né? Esses serão punidos duplamente não quer dizer que Deus vai castigar a gente. Deus não castiga ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós vamos sofrer as consequências dentro da nossa consciência do que a gente faz de errado, tá? Deus não castiga ninguém, não, tadinho. Deus é bonzinho. Nota de Kardec. Aí Kardec fala assim: é frequente usarem os espíritos de circunlóquios, né? Ele fala muitas coisas sem conseguir ser totalmente claro, em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito àquele que as sabe aproveitar e aplicar. Ele fala o seguinte: eles estavam falando que existem alguns médiums, né, que recebem comunicações muito parecidas. Só sobre caridade, caridade, caridade. Só sobre benevolência, benevolência. Só sobre egoísmo, egoísmo, egoísmo. Que são muito próximas, são muito parecidas. Não parecidas iguais, gente, mas sempre o mesmo tema, tá? E aí ele fala que os espíritos, eles às vezes se utilizam disso para dar dicas, né? Vamos dizer o linguajar popular nosso, né, gente? Eles dão dica, falam, ó, aí, gente, presta atenção nessa mensagem, está precisando dela.
Se ela está ali várias vezes, se eu estou sempre falando, você está precisando dela, não só o médium, né, gente, como talvez quem está em torno. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata. Zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Só isso basta para provar que o espírito tem razão. Bom, gente, ele está querendo dizer o seguinte: às vezes os espíritos dão toque, vão dando toque, vão dando toque. E quando eles são mais explícitos e deixam claro que aquela mensagem é para aquela pessoa, a pessoa fica ofendida. Pô, imagina, eu sou tão bonzinho, eu não faço isso, né? E aí desacredita o espírito, né? Segundo Kardec, só isso já prova que o espírito estava certo. Qual o médium? Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Ai, meu Deus, gente. Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Sem o que não estaríeis nela. Ou seja, se coloca no seu lugar de provas e expiações. Aqui nós não temos um médium perfeito, né? Foi mais ou menos isso que ele disse. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Acabou, gente. Eu já tô, eu não sei mais nem se eu quero ser médium, eu já tô começando a desistir, sabe? Deixa pra lá. Que não... Brincadeirinha, gente, brincadeira. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Oh, gente, um dia a gente chega lá. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Repararam na frase, né, gente? O menos enganado, né? Vamos lá. As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Só isso, gente. Coisa pouca. Facinho, facinho para a gente conseguir. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Gente, não tem nenhuma delas, né, gente? Nós estamos aqui porque nós somos belezinha. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é aqui a criatura menos confessa a si mesma. Bom, gente, ele tinha uma página e meia falando depois disso sobre orgulho. Eu falei, Gina, não vou pôr não. Vou pôr não, porque eu só fico falando mal dos médios, só fico falando que é difícil, só fico falando das dificuldades, e tá difícil, né, gente? Tá difícil. Então eu falei, não vou pôr não. Mas ele fala muito sobre orgulho, porque realmente, né, gente, o orgulho, ele é um defeito que a gente não percebe. Ele é um defeito que a gente não consegue enxergar. A gente justifica o nosso orgulho, a gente justifica o nosso orgulho, por várias, de diversas formas, né, gente? Eu não vou, não me vem exemplos agora aqui na mente, mas é realmente isso, o orgulho, todo mundo tem um pouco de orgulho, eu acredito. Por isso que nós estamos aqui ainda. A gente não consegue identificar isso, né? Eu mesma já identifiquei em mim vários momentos de orgulho que e devo ter tido assim, e tenho uns trilhões que eu não consigo identificar, né, gente? Mas a gente tenta, porque realmente o orgulho é o que o que mais a gente consegue dissimular, eu diria.
Vamos lá. Médium verdadeiramente bom, aquele em que se pode confiar. Supor-lhe-emos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução, que permita se comuniquem livremente os espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Isso posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém à linguagem. Então, ele está falando assim, o médium bom, ele tem grande facilidade que os espíritos bons conseguem, os espíritos superiores conseguem se comunicar através dele, né? Não encontram muitos obstáculos. E a gente consegue identificar isso através dos espíritos que estão se comunicando naquele médium, não pelo nome ilustre. Isso, em vários capítulos anteriores, o Kardec fala muito isso, né? Que não é isso que importa, porque às vezes espíritos enganadores dão nomes ilustres para impressionar, né, as pessoas. Então, é mais ou menos assim. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços por afastar os maus. Quanto mais o médium trabalha a sua elevação, trabalha o seu autoconhecimento, quanto mais ele se dedica à oração, aos estudos, ao invés de cultivar os seus defeitos, mais perto estarão os bons espíritos dele. Ao contrário, se ele não consegue fazer isso, se ele não faz isso, os espíritos não estarão perto, os bons espíritos não estarão perto deles, né? E aí os maus estarão presentes, e os espíritos permitem por aprendizado. A gente vai falar disso já já. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. É o que a gente estava falando da comunicação do Erasto, lembrando, gente, que as comunicações que vêm, eles são dos espíritos, os médiums, são apenas instrumentos, né? É isso que tem que ter essa plena consciência, né? Tanto não se constranger por algumas comunicações ou não, né, se sentir sobre, às vezes, algum comentário, né, que alguém faz da comunicação, as pessoas, o médium não pode se sentir chateado, triste, ofendido, porque a comunicação não é dele. Ele também pode ter passado por um processo e todas as comunicações têm que ser analisadas. Se o médium foi enganado, todo o grupo foi, não é só ele, né? Não podemos esquecer disso. Aceita boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. Bem sutil essa diferença, né, gente? O médium que ainda não está preparado moralmente, ele fica orgulhoso quando ele recebe uma comunicação bonita, ou com belas palavras, ou com um nome considerável. Ele fica todo cheio de si. Enquanto que o bom médium, ele apenas agradece porque ele não se sente digno dessa mensagem. É uma diferença bem sutil, mas bem interessante.
Na dúvida, aí voltamos ao Erasto, tá, gente? Na dúvida, abstente. Diz um dos velhos provérbios: não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência, desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Falamos disso semana passada, né, gente? Foi até a Gabi que me lembrou da frase que eu não lembrava. Ele disse: sempre, gente, a gente sempre teria que analisar nas comunicações para ter certeza que aquilo veio de um espírito superior, né? E, na dúvida, a gente rejeita, segundo ele. Porque é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única teoria errada. Você está falando quando tem comunicações que dão alguns conhecimentos, talvez, divergentes do que a gente está acostumado, né? Baixar um espírito aí, gente, falar assim, olha, gente, a espiritualidade está avançada, muito avançada, não precisam se preocupar com a ciência, com o que está acontecendo aí, porque nós temos os meios para melhorar tudo isso. Pode parar, gente. Um espírito nunca, nunca, nunca falaria para você esquecer a ciência, né? Ele, muito pelo contrário, eles sempre recomendam que a gente siga a ciência, né? Que a gente se utilize, que a gente estude, né? Que a gente se aprimore. É a mesma coisa quando a gente procura para doença, né? Eles falam, os bons espíritos falam que a gente tem que ir no médico encarnado também, né? Óbvio. Não só, mesmo porque todo o desenvolvimento foi através de uma evolução, com certeza, assessorada e aprovada por Deus, né? O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Bom, gente, ele está falando que a gente já está avançando agora. Ele estava falando isso lá em 1800 bolinha, né? Agora, muito mais, a gente já estuda muito mais, a gente tem muito mais acesso a essas informações, né? E a gente sabe que a espiritualidade se usa, sim, se utiliza de médiums imperfeitos, mesmo porque senão a gente não estava aqui, né? A gente, porque todos somos imperfeitos, então eles tentam, o menos se utilizar de todo dos médiums que estão à disposição, né? Se, pois, agora um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repelir suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral do médium. Bom, ele fechou essa parte, lembrando, é até um tema muito recorrente, a gente tem falado demais disso, né, gente? Que o quanto é importante o estudo, quando eu falo estudo bem lembrado, amiga Dora, quando a gente fala aqui estudo, gente, é estudo do evangelho, é o estudo de do evangelho,
vamos dizer assim, né? Das leis morais, da evolução que a gente precisa ter. É óbvio que o estudo físico também é importante, porque desenvolve o nosso intelecto, desenvolve o nosso raciocínio, mas a gente sempre está batendo na tecla do estudo, que é o estudo evangélico, né? O estudo das leis morais, das leis de Deus, para que a gente saiba o que a gente tem que seguir, né? O que a gente tem que aprimorar, o que a gente tem que melhorar. Eu tenho sensação que eu esqueci de falar alguma coisa. Se eu lembrar, depois eu volto, tá, gente? Agora a gente vai falar sobre o capítulo 21, que ele é bem curtinho, então não faço ideia de que horas são, mas a gente tá... Hoje a gente vai terminar bem cedo a nossa aula, tá? Da influência do meio. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, o meio que ele estava perguntando, gente, é o lugar, é o ambiente que está envolvendo aquele médium, aquela reunião, sei lá, né? É isso que ele estava perguntando. E aí ele fala que todos os espíritos que cercam estão, todo o ambiente em volta do médium, com certeza, influencia no médium, né? Não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam? Podem, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a eles se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam às vezes por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então estes se conservam completamente estranhos ao ponto. Ele está falando o seguinte, ele está falando que os bons espíritos, os espíritos mais elevados, podem se manifestar através de médiums que não estão aptos a isso ou estão trabalhando de alguma forma errada. Mas os espíritos, às vezes, concedem essa graça e acabam se comunicando através desse médium. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis? Ou seja, gente, os espíritos vão nas reuniões onde não está sendo um tema elevado, sei lá, estão fazendo só perguntas pessoais, só perguntas materiais, ou estão só falando sobre coisas fúteis. Aí ele fala assim, o espírito não pode ir lá, o espírito, o mentor, e, gente, vamos parar com isso, e ficar intuindo todo mundo, e fazer todo mundo ficar bonzinho ali, parar de pensar naquelas coisas que estão pensando? Aí ele fala, a resposta é, os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Gente, os bons espíritos sempre tentam intuir as pessoas que estão agindo de forma errada. Mas escuta quem quer escutar. Se a pessoa continua na mesma energia, continua na mesma vibração, não vai querer escutar eles não vão ficar perdendo o tempo deles ali, né? Para ficar tentando forçar aquelas pessoas a se modificar. Aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias, ou seja, os espíritos inferiores podem entrar numa reunião séria, numa reunião onde
as pessoas estão com uma energia elevada, aí ele fala assim, é interdito, quer dizer, não pode, né? Os espíritos não podem entrar nessas reuniões. Desculpa, eu falei errado. Aí ele fala, não. Algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos como os estouvados numa assembleia de gente ponderada. Então, não é proibido os espíritos inferiores entrarem na reunião. Eles podem entrar e assistir, né, e ver os ensinamentos. O que eles não podem é entrar numa reunião séria para tumultuar, né? Para fazer algazarra, para atrapalhar. Né? Eles vão lá e ficam lá quietinhos, né? Quietinhos lá, no cantinhos deles, atrás da cordinha, porque para não atrapalharem as reuniões. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. Tá? Ele está falando assim, gente, você está perguntando, mas os espíritos não estão só ao redor dos médios. Os espíritos estão em toda parte. Viu, Mara? Viu, Rafa? Eles estão em todos os lugares. Eles estão aqui com a gente, eles estão quando a gente está na escola, quando a gente está na rua. Onde a gente estiver, eles estarão. Isso é um fato inevitável. Melhor não ter medo deles, porque eles estão por aí, né? A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Ela mais não é do que um meio de comunicação, de acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos. Facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme este é graduado ou degradado. Gente, ele está só repetindo o que ele falou lá agora há pouquinho atrás, né? A gente não precisa ser médium para ter espírito ao nosso lado. Então, não precisa nem ter medo de ser médium, né, gente? Porque os espíritos estarão à nossa volta de qualquer forma. Quem vai estar à nossa volta? Quem for simpático a nós. Quem é simpático a nós? Aqueles que se afinizam com as nossas atitudes do dia a dia e nossos pensamentos. São esses os espíritos que são simpáticos a nós, né? Esses espíritos sempre, eles sempre vão procurar. Da mesma forma que a gente procura socialmente, a gente sempre vai se afinizar com um grupo de pessoas, né? Que são nossos amigos, que são pessoas com que a gente se relaciona com muita frequência, essas pessoas que a gente tem afinidade. Aquela pessoa que você não tem afinidade, você nem quer ver ela na rua, né, gente? Passa, se atravessa assim, finge que não vê e vai embora, né, gente? Olha que espírito mal. Nossa, que maldade. Não faz isso não, gente. A gente tem, tá? Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que, de preferência, se reúnem no seio dele. Ele foi bem profundo nessa colocação, né, gente? A gente tem que considerar que a gente vive num mundo de expiação
e provas. Se a gente está num mundo de expiação e provas, a gente está aqui para aprender. A gente ainda não está evoluído moralmente o suficiente para ser mais bom do que tudo, né? A gente tenta ser. Eu acho que a gente procura todos os dias ser melhor, né? Tem pessoas que mais, tem pessoas que menos, mas a gente tenta. E a gente não pode esquecer que a gente tem uma grande população de espíritos desencarnados, né? Esses são os espíritos errantes, os espíritos que já estão desencarnados. Então, a gente tem uma população gigantesca, né? E se a gente analisar cada povo em particular, né, a gente vê o que domina naquele país, por exemplo, né? O que domina, o que é mais forte ali. E a gente acaba percebendo qual mais ou menos os adiantamentos de cada um. Tem países que são extremamente adiantados na parte intelectual, mas não são tão adiantados assim na parte moral. E vice-versa, e assim vai, e a gente vai completando o nosso mundo de expiação e provas. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas, tá? A gente está caminhando, esperamos estar caminhando juntos mesmo, tá com o pezinho lá, né? Para o próximo, para a nossa transformação de planeta de regeneração, né, amor, gente? Vamos lá. Que aí o bem vai predominar e isso vai ser, deve ser extremamente agradável para todos nós, né, gente? Deve ser muito bom você viver num mundo onde o bem predomina, né? Bom, era isso que eu tinha para a gente conversar hoje, né? Esses capítulos, eles foram tranquilos da gente conversar, porque a gente já vem falando dessas coisas já faz um certo tempo, né? Agradeço a todo mundo que ficou aqui. Não vamos esquecer de dar o like na nossa, na nossa apresentação, por favor. Também ativem os sininhos para receberem as notificações dos novos vídeos, curtam e compartilhem a nossa rede social. Muito obrigada a todos. O nosso canal, desculpa, gente. Compartilhe com aqueles que vocês querem estar no mundo de regeneração. Compartilhe com aqueles que vocês querem estar no mundo e que aqueles que não querem também, né, gente? Porque aí, se eles ficarem bonzinhos, você vai querer estar com eles, né? Tchau, um grande abraço.